convidamos ao palco o desembargador Paulo Sérgio Rangel do Nascimento, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele é graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, no Centro, mestre em Ciências Penais pela Universidade Cândido Mendes, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, pós-doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, professor adjunto da UERJ, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Por favor, por gentileza. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra muito grande. Não? Não. Sou da velha escola, é microfone e voz. Se tiver uma água, depois eu agradeço. É uma honra muito grande estar aqui neste evento, em especial reunindo as cabeças mais pensantes do direito e da área de segurança. Falar depois do meu amigo Petrúcio é sempre uma honra, é uma satisfação muito grande, porque Petrúcio, se os senhores não sabem, foi a minha inspiração. Eu era garoto no colégio, no 2º grau, e quando vi Petrúcio já defensor público, falei, caramba, eu vou seguir essa carreira jurídica. E aí terminei o ensino, terminei o 2º grau, entrei na faculdade, ele já era defensor não sei se já estava no tribunal, mas enfim, foi uma grande inspiração para mim, é um grande amigo de longa data, que eu acompanho a carreira e a jornada. Você falou ali quem é que anda com dinheiro, né? Eu quase puxei. Eu ando com dinheiro. Mas por quê? Porque eu não pago nada com Pix, com cartão de crédito, não pago com nada, pago com dinheiro. Não quero que ninguém saiba onde é que eu ando. A questão de segurança. Ninguém precisa saber que eu fui no Rio Sul, comprei uma cafeteira. Que eu fui almoçar ali no tal lugar e gastei R$100 no almoço. Ninguém precisa saber disso. Então, eu tiro o dinheiro do banco, da minha conta, e pago em dinheiro. Ah, mas se for roubado? Se for roubado, paciência. Mas, graças a Deus, tem a Polícia Militar aqui no Rio de Janeiro, que me protege. Então, eu não tenho tanto medo de ser roubado. Mas eu sou da old school, da velha guarda. Eu ando com dinheirinho no bolso para comprar minha pipoca. Ninguém precisa saber que eu comprei pipoca. Eu acabei de comprar um presente para minha namorada. Aliás, eu quero agradecer a troca de horário, porque nós marcamos isso há muito tempo atrás. Eu não sei que 12 de junho é dia dos namorados, não sei desse negócio. Quem sabe disso são as mulheres. Aí, quando eu disse a ela que eu vinha dar palestra, falou, um dia dos namorados, parabéns. O dia dos namorados, 12 de junho é dia dos namorados. Não, mas pode ir, fica tranquilo. Não, pô, não vou. Não, pode ir. Que horas que é? Foi 4 da tarde. 4 da tarde, que maravilha. Aí fez um ar de suspense, eu falei, não vou, não. E eu estava com uma viagem marcada, enfim, precisava trocar, eu agradeço a organização pela troca do horário. Bom, o que eu tenho para falar para os senhores é o papel do Poder Judiciário na segurança pública. Existem duas correntes. Uma diz que o Poder Judiciário não se mete em políticas públicas, que o papel dele é julgar, etc. e tal, ele não tem que se preocupar com as questões que envolvem a segurança pública. Por exemplo, se tem iluminação na rua, se não tem, se ali está escuro, e uma vez estando escuro, se é propício a ter violência, assalto, isso não é problema do Poder Judiciário. E se tem policiais na rua também ou não tem, também não é problema do Poder Judiciário. Bom, realmente não é problema do Poder Judiciário. Mas as decisões judiciais que são proferidas pelo Poder Judiciário impactam diretamente, doutor Flávio Horta, seja bem-vindo, impactam diretamente na segurança pública. Não há como eu negar isso. E quando eu falo de segurança pública, eu sempre digo que segurança pública não é polícia apenas. É muito mais do que isso. A polícia é uma engrenagem dentro da estrutura de segurança pública. Então,
Quando você tem, por exemplo, uma desordem urbana, isso acarreta na segurança pública. Isso não tem a ver com a polícia diretamente. Então, você tem construções indevidas, você tem áreas urbanas sendo ocupadas desordenadamente. Isso vai impactar na segurança pública. Aí você vai chamar quem para colocar a ordem naquele lugar que tem uma desordem? A polícia, que não é papel dela. Mas ela vai ter que atuar porque agora aquela desordem gerou uma violência. Em decorrência disso, violência, você chama a polícia. A polícia acaba apagando um incêndio que não é dela e fica tudo nas costas dela. Bom, então é óbvio que a decisão judicial que eu profiro impacta na segurança pública. Eu dou um exemplo aos senhores. E aqui, sem nenhuma crítica, sem nenhum demérito, ninguém vai deixar de cumprir com essa decisão judicial. Mas veja uma coisa. O tribunal entendeu, não importa qual tribunal, que a quantidade de droga apreendida, 311 quilos de cocaína, não era suficiente para ensejar a prisão cautelar. Bobagem. O cara estava com 300 quilos de cocaína, aí a polícia prende, aí a justiça tem que manter preso? Não, não é necessidade. A prisão preventiva, baseada tão somente na quantidade de droga apreendida, 311 quilos de pasta de cocaína, que aí pasta de cocaína vai virar 600 quilos de cocaína. Elementar do tipo penal não é suficiente para ensejar a segregação cautelar, se não houver a demonstração de forma objetiva de que o paciente primário se dedique à prática criminosa. Será que ele se dedica à prática criminosa? Ele estava com 300 quilos de cocaína. Será que... Eu tenho dúvida. Sem embargo de a quantidade da droga apreendida ser expressiva, não se verifica nenhum outro elemento no caso concreto que justifique a prisão e que evidencie a ausência de fundamentos válidos para o decreto prisional. Essas palavras vagas, bonitas, que o direito tem, nós temos essa capacidade de falar e não dizer nada. É a capacidade nossa, do juridiquês. Eu estou até fazendo parte da elaboração de um livro de Descomplicando o Juridiquês. Eu já cheguei à conclusão, Petrus, que falar sobre processo penal, todo mundo fala, é cansativo. E as pessoas não entendem. Porque como é que eu vou dizer? Eu tenho vários amigos de outras carreiras, e um médico, por exemplo, diz, Rangel, explica esse negócio. Como é que deixa esse cara assim solto? Eu não tenho como te explicar. Eu vou usar palavras que eles usam, que a quantidade de droga não é o suficiente. Ou seja, você movimentou todo um aparato policial, que não é pouco, colocou pessoas em risco, policiais civis, né? Policiais civis não, policiais civis e militares e civis, pessoas civis, em risco. Alguém foi baleado, e se alguém baleado vai para o hospital, e esse hospital você tem que movimentar um médico, e esse médico, todo o aparato que envolve aquele ferimento, e, consequentemente, alguém vai ficar encostado sem trabalhar. Isso acarreta, sobrecarrega o INSS. Para depois a justiça dizer, não, deixa esse cara solto, coitado, não tem necessidade de prender ele. E numa outra decisão, decisão que liberou também um traficante com 200 quilos de pasta base de cocaína por considerar uma pequena quantidade. Isso, para mim, com todo respeito à decisão, é um desrespeito ao trabalho policial, é um desrespeito ao trabalho do Ministério Público, ao trabalho do juiz que está ali trabalhando e que tem que analisar aquele flagrante, que não é um flagrante de 2 páginas, é algo complexo, quem tem que ler, passa a madrugada lendo, de noite, de tarde, para poder proferir uma decisão. Aí vem o tribunal, dá uma decisão.
Aí eu pergunto a você, como é que eu vou dizer para o policial que ele tem que combater o crime? Ele cansa. Eu digo isso porque o meu lugar de fala, eu fui policial civil, fui promotor de justiça e estou desembargador. Então eu vivi esse ambiente. E uma vez um delegado disse para mim, nós chegamos de uma operação grande, pesada, com sucesso, conseguimos prender todo mundo que tinha que prender, apreender tudo que tinha que apreender. E eu falei, poxa, doutor, eu tinha 23 anos, 24, garoto. Falei, poxa, doutor, o senhor viu? O senhor gostou? Gostei, meu filho, vocês estão de parabéns, vocês são uma equipe excelente. Pena que isso vai ser desfeito. Como assim se desfeito? A justiça vai soltar todo mundo. Não, não vai, não. Coitado, 24 anos. Ele tinha 30 de polícia. Calma, meu filho, você vai ver. E passou o tempo, todo mundo foi solto, anulou tudo, com princípio não sei de quê. E aqueles colegas que correram risco de vida ficaram desestimulados. Próxima operação. Ah, Rangel, não vou não. Desculpa. Eu cheguei em casa às 5 da manhã. Estou cansado até agora. Então é óbvio que o papel do Poder Judiciário influencia na segurança pública. E nós temos que ter o quê? A visão realista do mundo que nós vivemos. Eu não moro na Suécia. Eu não moro na Suíça. E aqui eu não estou dizendo que nós temos que acobertar ilegalidades, maluquices. Não. Mas que nós temos que ter consciência do papel que nós desenvolvemos hoje no Poder Judiciário. Num país que vive o nível de violência que nós vivemos. Nenhum país hoje que não esteja em guerra apreende por dia a quantidade de fuzis que nós apreendemos. Estão aí os policiais para dizerem. Já deve ter batido a casa hoje nos 600 fuzis esse ano. Eu, quando estive, sempre que viajo, vocês devem fazer a mesma coisa, eu sempre procuro conversar com profissionais da área nossa, policiais, promotores, juízes. E aí mostrei um vídeo desse comum, que deve estar passando no zap de vocês agora, no Alto da Boa Vista. 2 carros pararam, saltaram 4 indivíduos de cada carro e fizeram um arrastão. Comum. Para nós, isso é comum. Aí mostrei para o policial dos Estados Unidos. Ele olhou, ele falou, isso é gravação de um filme? Eu falei, não, isso é realidade. Passa de novo aqui. Mas isso aqui é um fuzil AK-47. É. Mas eles estão de fuzil na rua? Estão. Aí ele parava o vídeo, olhava. Fulano, vem cá, olha aqui. Caramba, onde é que é isso? Rio de Janeiro. Aí eu, curioso, falei assim, se fosse aqui, o que vocês fariam? Nós, nada. Eu tomei um susto, como assim nada? É porque se tem 2 carros andando nas ruas, todo mundo de fuzil, não é mais competência nossa, polícia. É da Guarda Nacional. Decreta-se estado de emergência, fecha tudo, toque de recolher, ninguém sai de casa. Ou seja, vocês estão no nível que é toque de recolher. Eu comecei a rir. Porque primeiro ele me assustou com a resposta, não fazia nada. Eu falei, como é que a polícia não faz nada? Não, a polícia não é para isso. Isso aqui já é a Guarda Nacional. Isso aqui já é... Não sei quem é que integra a Guarda Nacional lá, se é o Exército, mas enfim. É toque de recolher. Ninguém sai de casa, ninguém anda nas ruas a partir das 22 horas e nós vamos para as ruas para combater isso, porque é uma situação insustentável. Eu falei, rapaz, se você for no Rio, você fica maluco. Por isso que eles vêm para cá, e quando visitam lá o comandante do BOP, eles ficam loucos. Eles não acreditam, eles ficam com medo. Eu me lembro, aí na minha época, isso década de 80, vieram uns franceses e ingleses para fazer um curso aqui, pegamos eles, botamos no helicóptero, sobrevoamos uma rocinha, eles quase morreram. Ficaram com medo. Eles olharam aquilo e falaram, o que é isso? Isso é uma favela. Ah, já estão dando tiro. Então afasta, 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 afasta. Aí o colega de sacanagem chegou perto. Aqui é assim. Mas como é que vocês conseguem? Eu falei, como é que se consegue? Isso aí, cara. Nós somos brasileiros, não desistimos nunca.
Essa é a realidade. E aí você apreende. Por que você tem evasão fiscal? Por que você pedia para o cara ficar? Porque o empresário não quer ficar aqui. Ele quer ir para o Paraguai agora. Ele tem uma logística, tem um custo, não só dos encargos tributários, mas para ele perder a carga na Maré, para ele perder a carga na Vila Brasil, então ele não quer. Então ele fecha a empresa dele, isso é um custo muito alto para o Estado, e vai para outro lugar, ou vai para outro estado, ou vai para outro país, porque aqui não dá para ele. E quem é que perde? Somos nós. Porque vai chegar um dia, Carlinhos, que nós não vamos poder receber salário, que não vai ter repasse. Não tem repasse porque não tem arrecadação. Vai chegar um dia que nós não vamos ter salário. Porque é muito cômodo, eu recebo todo mês meu salário. E o cara que trabalhava naquela empresa que agora fechou, está desempregado. E aí, para onde ele vai, eu não sei, mas ele está desempregado. Eu continuo recebendo meu salário. Mas chegará um ponto de tamanha evasão fiscal que não haverá mais empresa querendo trabalhar. Por isso que é a preocupação do Sindicargas. O que nós temos a ver com isso? Tudo. Eu fiz meu doutorado no Paraná, na Federal do Paraná. E aí o Maxi... é o nome do cara? Um italiano, um jurista italiano, Max Pavarini, alguma coisa assim, veio dar uma palestra. O cara é um humanista. Aí todo mundo... Federal do Paraná é uma universidade reconhecida pelo seu perfil humanista. O cara começou a falar, e falou de penas alternativas. Quando falou de penas alternativas, um garoto lá levantou a mão, mas professor, Máximo Pavarini, nós também temos penas alternativas aqui no Brasil. Aí ele olhou assim, eu sei que vocês têm, eu só nunca entendi por que vocês têm. Penas alternativas para os países civilizados que alcançaram um nível em que você pode chegar para o meliante, o réu, e dizer, vou te dar uma oportunidade. Nós já resolvemos todos os nossos problemas sociais e mesmo assim você ainda não se ajustou. Então eu vou te dar uma oportunidade, vou te dar uma pena alternativa. Vocês não têm isso, vocês estão num nível de barbaridade imensa. Vocês não podiam nunca ter pena alternativa. O cara é um humanista e ficou todo mundo pensando que ele iria... Poxa, que bom que vocês também têm. Não, vocês não podem ter. Isso aqui não é Alemanha, isso aqui não é Suíça, isso aqui não é Suíça, isso aqui é Brasil. Vocês estão num nível de barbaridade que o pai joga a filha pela janela do 6º andar, o outro espanca a criança, o outro arrasta um garoto durante 7 quilômetros em Bento Ribeiro. Vocês estão num nível de barbárie. Sem contar o tráfico, o tribunal do tráfico que julga. O que aconteceu com aquele jornalista, Tim Lopes? Foi julgado, queimado vivo numa favela. Isso é uma barbárie. Aí a imprensa se preocupa e pede o quê? Para a polícia fazer. Aí você pode fazer o que você quiser. Porque foi um jornalista que morreu. Aí o tribunal aqui pôde dar mandado de busca e apreensão coletivo para todas as casas da favela. Porque é para identificar o autor daquele homicídio. Aí então pode. Mas se fizer isso hoje aí, não pode, porque isso é inconstitucional, por isso, aquilo, etc e tal. Aí vem as teorias. Então o que ele quis dizer? Vocês estão no nível de barbárie que vocês não podem ter esses direitos que vocês têm, pena alternativa, progressão de regime. O cara, para ficar preso no Brasil, ele tem que fazer um exercício muito grande. Ou ele... Não vou falar aqui, porque daqui a pouco eu estou preso aí. Vou me colocar nos inquéritos, posso falar, embora seja um professor, mas... Enfim, ou o cara comete aqueles crimes que você sabe que eles não vão ser soltos nunca, ou então, meu amigo, vai ter que entrar na fila 10 vezes. Tamanha é a liberalidade. Mas isso é um discurso que acaba sendo um discurso ideológico, não é um discurso jurídico. E ninguém está falando aqui de maluquice.
Então, maluquice. Quem decretou a interceptação telefônica foi o coronel, foi o delegado. Não pode, tem que ser um juiz. Está lá na Constituição. Isso aí a gente não pode permitir. Não importa qual crime. Mas se é feito tudo dentro dos limites da legalidade, esse discurso de que não é necessário prender. São só 3. Eu não estou falando de 20 quilos, cara, de 1 quilo. 300 quilos. Como você conta isso lá fora, como, por exemplo, a súmula número 11 do Supremo Tribunal Federal fala sobre o uso de algemas. Proibiu o uso de algemas. Na época, eu fui na Argentina, e aí, como eu sou professor, fica todo mundo me perguntando, né? Aí eu perguntei para um policial assim, quando é que vocês usam algema aqui? Aí ele, quando a pessoa está presa, a gente prende ela, a gente algema. Pergunta óbvia, resposta óbvia. Eu falei, não, digo assim, quando é que, por exemplo, então, vocês não têm necessidade de usar? Quando a pessoa está solta. Aí ele falou, eu não estou entendendo a sua dúvida. Não, é porque, eu vou dizer, lá no Brasil saiu uma súmula que diz isso, que não pode algemar. Mas por que não pode algemar? Então, é isso que eu queria entender. Não, mas quem está dizendo são vocês no Brasil, aqui a gente algema. Por que eles chegaram a essa conclusão? Bom, eu acho que é porque, na visão deles, ocorreram alguns abusos. Aí algemaram uma velhinha de 90 anos. Mas ela está presa? Tá. Ela tem que ser algemada. A algema é segurança dela, do policial. Se essa velhinha for louca e puxar arma, puxar um canivete e cortar, enfim, ela pode fazer muita coisa. Aí eu me lembrei, quando eu era policial civil, o delegado falou assim, ô Rangel, pega o fulano, o Felipe, vai ali cumprir esse mandado de prisão alimentícia. Devedor de alimentos, o juiz mandou prender. Agora, Rangel, algema ele. Algema, meu filho. E traz para cá que aí eu resolvo aqui depois com o delegado, ou com o advogado. Com certeza ele vai pagar e aí não precisa nem botar na cela. Mas aí eu resolvo aqui, mas vai lá buscar ele. Era em Copacabana, na área em Saldanha. Quando eu desci a escada, Deus me salvou. Um colega falou, Rangel, você vai aonde? Eu vou ali cumprir o mandado de prisão que o delegado mandou. Não. Deixa o Felipe e o fulano irem. Vem aqui comigo, que a gente vai ter que ir lá no Pavão. Aí eu prefiro você. Eu falei, então vai lá, fulano. E eu fui com um colega lá fazer outra coisa. Esses colegas chegaram na área de Saldanha, era um empresário de 55 anos, viatura na porta dele, porteiro já querendo saber o que é, subiram. Primeira pergunta que ele fez, mas eu vou ter que ir na viatura? Eu só tenho que ir com a gente. Eu não posso ir no meu carro, não? Não, o senhor está preso no seu carro, não tem nem onde botar na delegacia, o senhor tem que vir com a gente. Mas fica tranquilo, a gente não vai algemar o senhor, não. Tem vizinho lá embaixo? Não. O porteiro deve ter avisado todo mundo, quando desceram tinha um monte de gente. Vendo aquele cara ser preso. Ele com vergonha, porque ele não é bandido. Ele está devendo alimentos. O colega entrou na viatura, sentou e botou a arma assim embaixo da coxa. Ele ficou no banco de trás, todo mundo olhando ele. Seu fulano, o que houve? Ele, desesperado, eu não sei. Aí, o que aconteceu na cabeça dele, eu não sei. Ele meteu a mão era um revólver na época, né? Meteu a mão no revólver do colega, botou na boca e se matou. Dentro da viatura. Aí, quer dizer, não dá nem para socorrer, né? A cabeça explode toda. O que o delegado fez? Autuou o policial lá no homicídio culposo. Eu falei para vocês, para algemarem ele. Olha aí, tá vendo a merda? Olha agora, eu vou dizer o que pro juiz, porra. O colega novo. Aí o delegado explicou, vocês têm que entender que a algema é segurança sua, dele e das outras pessoas em volta. Se ele tivesse algemado, ele não tinha se matado. E é a algema para trás. Que é pra... Bom, na Argentina, portanto, o colega ficou abismado, porque não conseguiu entender o teor daquela decisão, daquela súmula. E eu fazendo aquela pergunta idiota, quando é que é algema? Quando está preso. Quando é que não algema? Quando está solto. Mas não tem um caso assim que vocês... Não tem. Assim, quando o cara é velhinho, 86 anos, eu vou algemar ele. Se está preso, eu vou algemar ele. Ele pode estar sem perna, eu vou algemar ele. Mas sem perna ele não corre, não é correr. É fazer uma loucura.
Percebam, nós tomamos decisões que são incompatíveis com a nossa realidade. São decisões judiciais. Aí você vai dizer, policial, eu trabalhei no júri. Aí a defesa vinha assim, excelência, pela ordem, eu quero que tire a algema do réu. O juiz era um cara bom, que é o doutor Luiz Noronha Dantas, faço questão de citar, muito duro, bom, juiz firme, com a palavra o Ministério Público. Eu entendo que tem que ficar preso, até tal a quantidade de policiais estão aí. Se esse cara não fosse perigoso, não tinha esses 15 policiais. Tem BOP, tem todo mundo aí. Pô, não, deixa ele algemado. Indefiro o pedido, mas vai constar na sentada. Os casos que soltaram o preso na audiência estão aí na internet para você ver. O cara pula em cima do juiz, pula em cima da juíza. Não pula em cima de quem fez a súmula. E quem fez a súmula, você não consegue nem entrar lá no palácio, no prédio. Mas você que está lá em São Gonçalo, em Belford Roxo, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, em Campos, fazendo um júri com um cara que você não sabe quem é. Então, é óbvio que as nossas decisões impactam diretamente na segurança pública. E aí isso requer o quê? Um nível de maturidade do magistrado. E aí vem uma crítica. Quem são os magistrados? Quem hoje consegue fazer uma universidade, depois de ficar 3 anos estudando ou advogando, ou vir aqui para a Emerge, fazer 3 anos de Emerge para depois fazer um concurso, que o cara passa aí com uns 5 anos. Quem tem condições de se bancar até passar esse concurso? Eu conheço uma pessoa. Nasceu, foi criado na Zona Sul, estudou na Zona Sul, fez faculdade na Zona Sul. Da Zona Sul vinha aqui para o centro, fazia Emerge, ia para casa, estudava. O pai disse, enquanto você não passar, minha filha, não se preocupe, papai paga tudo. Passou, merecidamente. Qual experiência de vida que tem? Nenhuma. Não estou tirando o mérito dela. Direito sabe tudo. Mas quando cair lá em São Gonçalo, que olhar para aquela criança com um ranho no nariz, perdida no meio de uma favela, sem pai nem mãe, não consegue nem analisar aquele cenário. A primeira audiência, Carlinhos, que eu fiz na minha vida foi de registro tardio. Eu não sabia nem o que era isso. São as pessoas que nascem e que não têm certidão de nascimento. E quem tem 80 anos, se morrer, você vai ter que enterrar como indigente, porque não tem certidão de nascimento, não pode ter certidão de óbito. Aí a pessoa vai fazer o registro tardio. Eu falei, eu nunca vi esse negócio. Não, está lá na Lei de Registro Público, 6.015. Aí é que eu fui estudar aquela porcaria. E o que faz aqui? Ah, você tem que ouvir as testemunhas, porque ela está dizendo que tem 80 anos, será que tem? Eu falei, caramba, que maluquice. Existem pessoas que não têm certidão de nascimento, que é um mundo à parte, é o nosso. Você só vê quando você senta na cadeira de juiz, de promotor, de defensor, o cara procura você, defensor, novinho, lembra? Você novinho, o cara, doutor, não tem certidão de nascimento. Porra, e o que eu tenho com isso, cacete? Teu pai não fez? Não, eu não tenho pai. Como não tem pai, rapaz? Não sei quem é meu pai. E tu nasceu quando? Não sei. Como é que tu não sabe, caceta, rapaz? Não sei, doutor. Estou com 88 anos. Eu vou lembrar o dia que eu nasci? Aí tu tem que dar teu jeito como defensor público. Não era isso que tu fazia? E aí essa pessoa não tem experiência para lidar com essas questões. Um policial vai chegar lá, vai contar para ela que tem que fazer uma operação XYZ e que agora precisa de um mandado de busca e apreensão. Aí a pessoa começa a olhar aquele código, aí olha o Código de Processo Penal, olha, escuta o que o delegado está falando, o que o coronel está falando, e não consegue entender a dinâmica daquilo. Aí vem a resposta, ó, fizemos uma operação, morreram 3, morreram, como é que é? 120, né? Morreram 120. Mas vocês mataram? Não, eles morreram, nós não matamos ninguém. Não, mas como é que não matou ninguém se 121 pessoas? Nós prendemos 68. Se nós matássemos, nós íamos matar 120 mais 68. Então, se nós prendemos 68, é porque nós não fomos lá para matar. Esses 68 se entregaram, então esses nós prendemos, os outros reagiram. Mas eles estavam de cueca pelada. Não, eles não estavam de cueca pelada, estavam de roupa camuflada, com arma, com tudo. A comunidade foi lá, tirou a roupa, tirou tudo, deixou eles de cueca. Você tem que entender isso, pô. E depois eles fazem um discurso deles ali em torno daquilo.
Para isso você tem que ter o quê? Um juiz que tem experiência de vida para entender como é que aquilo funciona. Por isso é que eu digo, para botar no crime não pode ser qualquer um. Se botar numa vara de família, com as questões que envolvem a família, não pode ser qualquer um. Como é que o síndico de carga vai sentar para conversar com o juiz desse roubo de carga, que está tendo uma evasão fiscal de tantos milhões e que isso acarreta uma consequência para o Estado? O cara tem que ter uma compreensão macro para que ele possa entender que realmente aquela decisão dele vai impactar na segurança. Do contrário, nós vamos ficar enxugando o gelo, as empresas continuam indo embora, o Estado cada vez mais endividado, em recuperação fiscal, e não vai recuperar porque as empresas que pagam estão indo embora. Vai chegar um ponto que o quê? O servidor público não tem salário, inclusive nós. Não tem arrecadação. Isso é uma coisa séria que nós temos que nos preocupar. Agora, nós temos que nos preocupar macro, de forma macro. Desembargador Peterson, uma honra. De forma macro, significa dizer o Poder Judiciário tem que ter essa visão. Quando eu dou a minha decisão, eu não dou decisão se eu sou de esquerda ou sou de direita, isso não interessa na decisão. Eu dou uma decisão voltada para a realidade daquele processo dentro do contexto que eu vivo no Rio de Janeiro. Quando eu conto isso, minha irmã mora na Suíça já há 10 anos. E, portanto, já é suíça, já tem cidadania. Quando eu vou lá, que eu converso com ela, que eu conto, ela continua assim lá, maninho. Ela continua, cada vez pior. Aí que ela me conta como é que é lá, eu falo, cara, não vamos chegar nunca nesse nível. Porque isso é educação, isso é civilização. Para isso, muita gente tem que perder a liberdade, para isso, muita gente tem que ser punida, para isso, muita gente tem que ser responsabilizada. Seja porque furtou o dinheiro da educação, roubou o dinheiro da educação, o dinheiro da merenda, o dinheiro da segurança, o dinheiro, enfim, não importa onde é o dinheiro. E aí você não pôde aplicar esse dinheiro ali. Porque dinheiro tem. Dinheiro esse país tem. Tanto tem que não para de ter escândalo de corrupção, de roubo, de... É impressionante. Então, dinheiro o país tem. O que não tem é uma política voltada para o bem-estar da sociedade. Que isso passa necessariamente pelo Poder Judiciário. Então, meus amigos, a minha fala ela é muito curta, mas para dizer a vocês que o Poder Judiciário, na minha visão, tem muita responsabilidade, sim. Nós temos um papel a ser desempenhado numa realidade completamente diferente daquilo que eu vejo nas decisões judiciais. E que enquanto nós estivermos dando decisões nesse sentido, a segurança vai estar cada vez pior, porque você desestimula uma classe, desestimula uma carreira. O cara começa a pensar, porra, cara, passei meses, às vezes anos nessa investigação, para agora ver o resultado disso, todo mundo solto. Tribunal do Júri aqui, que eu fiquei 8 anos, o réu era absolvido, saía junto com a família da vítima do tribunal. Por quê? Jurados, divorciados da realidade, e o júri, para mim, é algo que já devia ter acabado há muito tempo, porque não tem condição nenhuma de você botar lá um pipoqueiro, um síndico de um prédio, um engenheiro, um médico. E o médico me disse, se eu quisesse julgar, eu tinha feito direito, porra. Eu fiz medicina porque eu quero ser médico, eu não quero estar aqui. Eu estou perdendo tempo. Mas o senhor tem que estar. O senhor não pode ir embora. Pois é. Ou seja, vai lá saber como que esse cara julga. Com que intenção. O meu primo era mecânico da Casa da Moeda. Pô, Paulo, chegou um ofício lá que eu tenho que me comparecer lá no fórum em Santa Cruz, o Itaguaí, onde fica a Casa da Moeda. Falei, tem que comparecer. Mas pra quê? Não sei o que tu fez. Não, esse negócio de júri. Que negócio de ser jurado. Então, vai ter que ser jurado. Mas eu saio 7 horas da manhã, vou ter que estar lá 1 hora. Falei, não tem como dispensar disso não. Eu falei, não sei, pergunta lá pro promotor, pra defesa. Aí ele foi.
ficou lá um mês. Aí eu perguntei para ele, e aí, gostou? Não, gostar eu não gostei, né? Mas também condenei todo mundo. Falei, condenou todo mundo, mas você não quis saber o que estava acontecendo? Não, rapaz, se o cara sentou naquela cadeira, Paulo, é porque alguma coisa ele fez, porra. Ninguém senta naquela cadeira sem ter feito nada. Eu nunca sentei. Então, se ele sentou ali, o resto é conversa do advogado, que não tem laudo, que não tem não sei o quê, que eu não quero saber. Já tô lá, é para vir aqui, então vou condenar todo mundo. É isso. Aí fiz um júri, pedi absolvição, os jurados condenaram. Eu falei, mas vocês condenaram, eu pedi absolvição? É porque o senhor não conhece ele, o senhor não mora aqui. Eu conheço ele desde criança, ele nunca prestou. Não quero saber, eu vou condenar, esse aqui eu vou condenar. Isso, portanto, isso, da minha opinião, já era para ter acabado há muito tempo, porque isso não é sério, né? Isso é um discurso, isso é um malabarismo. A promotora e a defesa ficam ali gritando, fazendo um show, fazendo um espetáculo, falando bonito, mas justiça mesmo é que ele não faz. Vídeo que aconteceu aí recentemente. Enfim, as maluquices que eu queria dizer. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com os senhores e de participar dessa manhã. Desculpe cansá-los, mas devolvo a palavra à nossa cerimonialista. Muito obrigado.